Eu recebo, neste início do nosso Gazeta Entrevista, o pastor e jurista Osman Rodrigues Salles. Um grande movimento nacional em defesa da vida e da família, apoiado pela Frente Parlamentar de Defesa da Vida e da Família, que congrega mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, está realizando um grandioso fórum aqui em Rio Branco, nos próximos dias 15 e 16 de fevereiro, sexta e sábado, com a presença já confirmada de pessoas muito importantes desta frente parlamentar, como o senador e ministro Marcelo Crivella, senador Magno Malta, deputados federais, o próprio governador Tião Viana estará presente, entre outras autoridades. Serão debatidos temas que interessam a todos os brasileiros, temas polêmicos e que não são devidamente debatidos em épocas eleitorais. Legalização do aborto, legalização da maconha, casamento entre pessoas do mesmo sexo, temas tão polêmicos que causam tantas controvérsias num país com 85% de população cristã, entre os católicos, evangélicos, espíritas e outras correntes, enfim, e que são pouco debatidos. Esta noite, nós vamos ouvir a opinião de um jurista, de um estudioso da lei, um bacharel em direito, que também é pastor, e que vai falar a respeito deste tema que congrega no Acre diversas igrejas evangélicas e tem o apoio também das igrejas católicas, que congregam desta mesma ideia e dos mesmos ideais no Congresso Nacional. Aliás, até já conversamos aqui com o pastor Osman para trazer o ministro Marcelo Crivella aqui no Gazeta Entrevista, ele que também é da Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Osman, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Espero ter concluído um pouquinho do tema, pelo menos feito um resumo um pouco indicativo neste preâmbulo. Um bom resumo. Doutor Osman, Movimento Nacional em Defesa da Vida e da Família. Quando é que começou esse movimento suprapartidário e que congrega diversas denominações religiosas cristãs do Brasil? Quando começou esse movimento? Bem, Alain, na verdade há um trabalho no Congresso Nacional, um movimento nacional em defesa da vida e da família lá no Congresso Nacional. É tanto que tem esta bancada de 220 parlamentares, entre deputados federais e senadores, que fazem parte dessa frente parlamentar. E tem também a frente parlamentar evangélica, que até o final do ano passado eram 74, alguns devem ter se elegido prefeito, e vamos ver agora no começo dessa legislatura quantos serão. Mas é um movimento que já vem de alguns anos. Por exemplo, o nosso deputado aqui pelo nosso estado, Henrique Afonso, é um desses integrantes que já vem fazendo essa luta desde 2007. Inclusive travou batalhas dentro do seu ex-partido, do seu PT, próprio partido, ex-partido. Por conta de suas posições. De suas posições. Sendo inclusive depois convidado educadamente a se retirar do partido por conta de suas posições, inclusive contra o infanticídio. Aliás, esse é um dos temas. Eu gostaria de entrar nesse tema, doutor Osman. O senhor, como é jurista e também pastor, teólogo, os antropólogos afirmam que os conceitos morais cristãos não devem ser aplicados aos indígenas que praticam isso de forma já contínua, o infanticídio nas aldeias. Porque, segundo os antropólogos, alguns deles, os preceitos cristãos e morais da ética protestante ou cristã não devem ser aplicados à cultura indígena. Não devem suplantar a cultura indígena. Como é que o movimento em defesa da vida e da família analisa esse tipo de posicionamento? Bom, o posicionamento deste movimento é diferente desse, porque existem culturas perniciosas, mesmo considerando as posições dos antropólogos e dos estudiosos, né, os que defendem a cultura, a permanência, a continuidade da cultura desses povos. Existem culturas em todos os povos que são perniciosas, que são contra a vida. Então esse é um ponto muito importante e é um ponto muito claro para aqueles que defendem essa posição, que é uma posição cristã em defesa da vida. O deputado Henrique Afonso, por exemplo, ele adotou uma criança de uma indígena que talvez seria vítima de
de um infanticídio enfim, até hoje ele cuida desta criança, num fato belíssimo. Cuida, e ele entrou nessa questão, segundo informações que eu tenho, ele já me particularizou sobre isso também, por conta de uma mãe indígena que o procurou com uma criança, e a cultura na sua aldeia é de que as crianças que nasciam com algum tipo de deformidade ou deficiência, elas deveriam ser enterradas vivas. Então já tem um projeto de lei, já está quase se transformando numa lei, que é a chamada Lei Madi, não é isso? E que, pelas informações que nós temos, a presidente Dilma já se comprometeu em sancioná-la na hora que ela estiver no momento da sanção, que é exatamente contra o infanticídio. Então existem culturas que são absolutamente perniciosas. Não é porque é cultura que a gente tem que preservar. Ou seja, existem valores maiores do que o cultural. O movimento, já entrevistei o deputado Henrique Afonso a respeito disso, ele disse: a vida está acima de qualquer tipo de valor. Ação ou de valor de uma determinada etnia ou de determinado grupo humano. A vida está acima disso. Então, é isso que o movimento também defende. Exatamente. Que existem valores natural. ou princípios maiores do que costumes, por exemplo. Exatamente isso. Assim como existem princípios jurídicos, até na própria Constituição, que em determinado momento o juiz ou o Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que analisar qual é o valor, qual é aquele princípio que vai prevalecer naquela situação, e mesmo sendo ambos princípios constitucionais. E nessas aldeias que tradicionalmente praticam infanticídio, como é que se aplicaria essa nova lei de proibição do infanticídio? Haveria algum acompanhamento? Isso não redundaria em mudança de outros costumes dessas aldeias? Como é que o movimento vê isso? Todos os órgãos que assistem as aldeias e os indígenas, FUNAI, por exemplo. Exatamente, eles terão que se submeter a este normativo federal. Aliás, todo o povo brasileiro. Se esse povo está dentro da nossa nação, precisa se submeter. Né? Tem que cumprir então, tem que ser cumprida, exatamente, porque e há um valor os maior. governamentais têm que fiscalizar. Perfeitamente. Para evitar esses infanticídios. Exatamente, porque nós estamos num Estado democrático de direito. É democrático e é de direito. A lei está acima de todos. Pessoalmente, o senhor também trabalha como missionário e já esteve em alguns países africanos, notadamente em Moçambique. E o senhor também pôde acompanhar em loco, o senhor viu com seus próprios olhos alguns costumes tribais que são perniciosos e que são contra a vida. O senhor pode compartilhar conosco isso? Bom, a gente não conheceu muitos países, mas nós tivemos, por exemplo, em Moçambique. Em Moçambique tem algumas questões lá, algumas coisas que realmente não estão de acordo com o que nós achamos que é o melhor para a família, né? Que é o melhor. Essa questão também de infanticídio existe lá. Há também outros costumes relacionados à questão sexual, por exemplo, né? Que os pais iniciam suas filhas. Os avós são os que vão iniciar as suas netas na vida sexual. Então são questões que, e é tradição. Para nós, é uma questão de tradição para eles lá, porque isso geraria maior fertilidade daquela menina, daquela criança, né? Então são costumes muito estranhos. E muitos outros, né? Como, por exemplo, existem alguns costumes tribais na África. A própria África do Sul enfrentou muito disso no período que se preparava para a Copa do Mundo, a última de 2010, que é o sexo sem camisinha. Por isso que um dos maiores índices de contaminação pelo HIV está na África. As informações que a gente tem lá na África, no continente, é que a questão da AIDS está sem controle. Não há um controle governamental de nenhum país. E nós soubemos na África do Sul, agora diferente de Moçambique, que é um país mais desenvolvido, mas lá tem alguns costumes também muito, muito estranhos para nós. E que, claro, nós não podemos concordar com isso. É com relação à questão de quem está infectado com o vírus do HIV. Se tiver relações com a virgem, com por exemplo? uma menina virgem, então ele pode ser curado. Que é uma tradição. A revista Veja fez matéria sobre isso, inclusive. Isso. E aí eles resvalam para a questão da pedofilia, que nós somos totalmente contrários, que é uma verdadeira aberração, né? Essa relação sexual com crianças, né? Já que nós estamos abordando esse tema, outro tema que o movimento em defesa da vida e da família é muito veemente e contrário é a legalização do aborto. E em que casos o movimento entende que o aborto, em todos os casos, no caso de estupro, em caso da criança, houve já um entendimento do Supremo sobre fetos anencéfalos. Hoje o Supremo entende que o aborto pode ser descriminalizado nesses casos.
Enfim, mas qual é a opinião do movimento sobre esse tema tão polêmico que é o aborto? Mas me responda logo após o intervalo. Nós voltamos para falar do aborto, liberação de drogas também e outros temas polêmicos. Até já.